No Temperos de Cinema de hoje, nós vamos receber o Dr. Rui Otanari, pediatra e também apaixonado por cinema e gastronomia. Seja bem-vindo ao Temperos de Cinema aqui na Rádio Difusora, Dr. Rui. Tudo bem com vocês? Um grande abraço. Então, conta para nós como é que é conciliar a pediatria, que eu estou vendo que você está aí no consultório ainda, com o cinema e a gastronomia, com a paixão, né, pelo cinema e a gastronomia. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente tem os hobbies que a gente gosta, nós sempre damos um jeito. Cinema nas horas vagas, os finais de semana, principalmente, e a gastronomia, sempre que eu tenho um tempo, um espaço, eu vou para a cozinha preparar alguma coisa para os meus amigos, às vezes para mim mesmo, né? A gente sempre dá um jeitinho. A paixão, né? As coisas que a gente ama, a gente sempre dá um jeito de encontrar um tempo. Bom, o Dr. Rui hoje ele vai comentar o filme Tampopô, os brutos também comem espaguete. Esse é um filme já antigo, aliás, não é um filme muito fácil de encontrar, muitas vezes tem que procurar para comprar o DVD na internet, né? Então, esse filme é um filme japonês e ele é uma comédia daquelas assim de dar água na boca, né? Ele mistura romance, ele mistura culinária, até um pouco de drama e tem até algumas cenas picantes. E assim, esse Os Brutos Também Comem Espaguete é meio porque ele é uma homenagem ao cinema americano de faroeste, aquele gênero western, né? Ele traz elementos desse tipo de filme para o cinema oriental, né? Então é um filme assim muito interessante. Eu sei que ele é difícil, mas vale a pena procurar. E eu quero saber, Rui, por que você escolheu esse filme? Escolhi esse filme porque eu sempre cresci, né, vendo filmes japoneses. Eu nasci em São Paulo, no Ipiranga, em que a gente tinha duas salas de cinema que passavam os filmes japoneses, e a minha família ia assistir, meus avós, meus pais, e levavam a gente para assistir. Então, desde muito cedo, eu sempre gostei de cinema e assistir esses filmes japoneses que eram específicos da colônia, e também outros filmes que eram mais populares. Na época, os filmes, os desenhos da Disney, um ou outro filme que era popular que eu ia assistir com a minha família ou mesmo sozinho com os amigos. Então, a partir do momento que a gente teve o acesso a mais filmes, quando eu vim aqui para Jundiaí, conheci um projeto de cinema alternativo, que a gente tinha a oportunidade de conhecer, de assistir esses filmes alternativos, comecei a aproveitar muito mais esses filmes, né? São Paulo, na época da adolescência, fiz cursinho perto da Avenida Paulista, então tinha acesso a diversos filmes também, chamados filmes de arte ou alternativos. E aqui em Jundiaí também eu consegui encontrar alguém que trouxe esses filmes para a gente. E o interessante desse filme, que ele, além de contar um pouco da cultura japonesa, dele misturar, como eu já falei, drama e comédia, ele conta um pouco também da história do lamen, né? Do que é o lamen. E por falar em lamen, nem todo mundo conhece. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse prato para nós, que aparece tanto no filme e que eu sei que você conhece também. Tá. O lamen, tá? Muita gente já viu em filmes, em comerciais, em séries que se passam, né, no Japão, mesmo na China, Coreia, os países, né, do Extremo Oriente, da Ásia. É um carro-chefe da culinária do dia a dia desses países. Seria o nosso arroz e feijão. Se vocês vão encontrar em várias cenas que tem pequenos quiosques ou mesmo carrinhos na rua que vendem essa comida. Principalmente nas grandes cidades do Japão, a vida é muito corrida, a distância é muito grande, então muita gente come na rua. E aí o lamen entra no dia a dia. É basicamente um caldo muito saboroso
que pode ser acompanhado de algum tipo de carne, seja carne suína, carne de porco, desculpa, carne suína ou carne bovina, frango ou mesmo frutos do mar. E tem as variações veganas também, tá? Então, se come muito rapidamente, aquele caldo fica pronto, vem o cozinheiro, coloca uma tigela, o caldo quente com macarrão cozido à parte e mais os ingredientes que o consumidor deseja. Então, é muito rápido, muito fácil e é um prato extremamente completo. Ele vem com o macarrão, com a massa, que é o carboidrato, vem com o seu legume, vem com a sua proteína e é o suficiente para manter o trabalhador japonês ou o trabalhador oriental no seu dia a dia, até conseguir chegar em casa. E no filme, ela busca fazer o lamen perfeito, né? O que é o lamen perfeito, Rui? O lamen perfeito seria assim um caldo muito saboroso, tá? Na culinária japonesa a gente tem o chamado umami, que é o quinto sabor. A gente tem os quatro mais conhecidos, que é o doce, o salgado, o ácido ou azedo e o amargo. E o umami é uma sensação gustativa, tá? Já reconhecido cientificamente que seria o quinto paladar. E o prato perfeito para o japonês, para o oriental, tem que ter esse umami, que é um sabor muito indefinido, não dá para a gente falar o que lembra. Tá? Mas é considerado quinto sabor e é o que a culinária japonesa sempre busca, diferente da chinesa, da vietnamita, do coreana, que tem muita pimenta. O japonês não tem, é um sabor mais suave, mais equilibrado, que entra o salgado, que entra o doce, que entra o azedo, e esse quinto sabor chamado umami, que não dá para definir, é só sentindo o sabor, tá? Eu estava até relendo aqui alguma coisa antes de fazer essa gravação, já foi reconhecido pela ciência e é um sabor que é dado pelo glutamato. Tá? Então, a gente tem uma Ajinomoto aí, que está na praça, está no mercado há muitos anos, que sugere esse quinto sabor. Ah, que interessante. E nesse filme se fala muito de lamen, então a gente vai voltar a falar de lamen. Você costuma fazer essa receita de lamen, Rui? Eu faço algumas vezes, né? Aqui no Brasil, Jundiaí principalmente, a gente tem, né, um clima quente, é uma sopa, tá? Então, normalmente, nós ocidentais, eu me considero ocidental, apesar da grande influência oriental, nós temos o hábito, sopas a gente come mais no inverno. E aí, a gente tem uma série de sopas que eu gosto de fazer também, qualquer tipo de sopa, e o lamen entra, às vezes, no meu cardápio. Então, faço, às vezes para mim, às vezes a pedidos, né? A Fátima pede muitas vezes para fazer, eu estou em falta, faz tempo que eu não faço para ela, mas eu costumo fazer sim. E dizem que meu lamen fica bom. E a gente consegue achar fácil esses ingredientes para fazer essa sopa por aqui, em Jundiaí, por exemplo, a gente consegue achar? Sim, até alguns anos atrás era muito difícil achar os ingredientes para fazer o caldo, principalmente. Então, eu costumava ir para São Paulo, final de semana, fazer meu estoque dos ingredientes para fazer o caldo, para colocar como acompanhamento, e durante algum tempo eu tinha no estoque, na minha geladeira, os ingredientes. Agora a gente já tem algumas lojas de produtos alimentícios de origem oriental, que a gente consegue encontrar esses produtos sim. E você vai deixar uma receita para a gente, para colocar no blog, no portal do JJ de lamen, né? Sim, eu deixo sim, tá? Eu deixo Ah. uma receita completa com os ingredientes originais, a forma de fazer, que é uma, né? Que tem algumas nuances e também a gente pode usar até alguns caldos prontos, tá? Eles vêm com a proporção mais ou menos parecida do que a gente faz no passo a passo, mas ele já vem pronto. Mas é um produto que já vem pronto, processado, não é o ideal. Mas para quem não tem muito tempo, que é uma coisa mais rápida, é possível e fica bom.
Assim, você que gosta de cinema, como eu, a gente sabe que os filmes, muitos filmes têm gastronomia, tem a comida, às vezes até como um personagem quase, né? E além assim do oriental, me conta assim de algum outro cardápio que você se inspirou vendo um filme para fazer. Porque já que está falando de temperos de cinema, né? Então, Sim, nós temos o projeto, né? Que é o nosso, que é o seu projeto, que se iniciou com a chefe Sandra Romancini. E na época que se iniciou esse projeto, eu gostava de culinária, fazia alguma coisa, mas não cozinhava tanto. E nesses anos que eu participei, no apoio, na ajuda, eu aprendi muito com a nossa chefe Sandra. E atualmente nós temos esse projeto, né, de reunir na minha casa algumas pessoas, cerca de 10 casais ou 20 pessoas, não necessariamente casais, em que nós escolhemos um filme, você escolhe o filme e a gente vai atrás de um cardápio, né, de pratos que combinam com o filme ou têm a ver com o filme, ou pratos que estão dentro do filme. E um dos cardápios, um dos pratos que eu gostei muito de fazer, que foi até hum, muito elogiado, muita gente pede para repetir, foi o filé com molho de chocolate, que do foi filme inspirado no Chocolate. filme Chocolate, né? Sim, Realmente. E agora, né, que já que a gente tocou no assunto do projeto, a gente sabe que com a pandemia nós tivemos que parar com os jantares, a gente não está fazendo. E como que você está lidando com isso, com agora na pandemia, com a gastronomia inspirada em filme, assistir um filme? Como é que você está lidando com isso? sim, a gente assiste um filme, faço, né, alguns pratos, ou pense em algum prato, faço para você, que a gente assiste muito filme juntos, né? Que às É. vezes você me pede para fazer um filme, que a gente vai atrás da receita, ou cria uma receita. E recentemente, nós fizemos até um projeto. Muita gente me conhece como médico, me conhece como cozinheiro, por causa do tempero do cinema. E nós temos um grupo de amigos que nós temos um projeto filantrópico, que é o Faz Bem. Então, a gente faz uma vez por mês. Como nós não podemos mais fazer o presencial, nós fazemos o delivery. Então, tá? A gente fazemos refeições para drive-thru, em que eu mato a minha vontade de cozinhar para muita gente. E reúno poucos amigos, família, às vezes, durante o final de semana, mantendo, né, os protocolos de segurança em um lugar aberto, com distanciamento, uso de máscara. A gente reúne poucos amigos para a gente fazer alguma comida diferente que seja muito saborosa, porque cozinha também é amor. Se a gente não tiver, a gente cozinha com amor, mas o mais importante desse amor é poder distribuir esse amor, essa paixão para os outros também. Bom, tá muito gostosa a conversa, né? Mas, como tudo, né? A gente às vezes tem que acabar, tudo acaba, nosso tempo está acabando. E tem uma coisa que eu quero perguntar para todo mundo que vier aqui bater papo comigo sobre temperos de cinema, que é o que é temperos de cinema para o Rui Otanari? Numa frase, numa palavra? Paixão, tá? Temperos de cinema. Cinema sempre foi minha paixão. Culinária começou aos poucos, né? Foi crescendo e virou uma paixão. E de repente, Temperos de Cinema é um projeto seu que você é minha paixão e juntou as três coisas que eu mais gosto nessa vida: você, cinema e culinária. Ah, Talvez que nessa bonito! ordem. Talvez nessa ordem. Que bom, que bom. Para mim também é uma paixão muito grande o temperos de cinema. Bom, eu agradeço esse papo gostoso. Rui, foi muito bom falar com você sobre esse filme Tampopô, que é um filme que a gente gosta muito. Eu volto a falar que, se vocês puderem, quem está ouvindo a gente, procure esse filme que vale a pena. Ele é antigo, mas vale a pena.
E esse nosso papo vai estar disponível também no podcast, no portal JJ, no canal do YouTube do Temperos, e a receita vai estar no blog e no portal também. Muito obrigada, Rui. Foi muito agradável conversar com você e até uma próxima oportunidade. Um beijo para vocês e nos veremos algum dia, o mais breve possível, por aí. Ou no cinema, ou no restaurante, ou nos nossos projetos. Muito obrigada. Então, acompanhe, entre no canal do YouTube, que além de ter os podcasts lá, e essa receita tem mais um monte de receita. E no portal do JJ também, tá bom? Obrigada.